Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 4 referências, 2 em Lucas, uma em 1 Tessalonicenses e outra em Gálatas. Então vamos começar com as 2 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, verso 9 até o verso 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, que nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano ao lado, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao altar, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Agora vá para o capítulo 6 de Lucas mesmo, verso 37 e 38. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Tem tradução como essa minha aqui, diz: examinai tudo e retende o bem. E por último, por favor, abra em Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém. Quando é que a religião se instala na vida de alguém? Quando é que alguém se torna uma pessoa religiosa? Ela se torna religiosa no momento em que ela questiona a existência de vida após a morte do corpo. O momento em que ela admite a possibilidade de um ser superior, criador de todas as coisas. A partir desse momento, estando ligado a um grupo religioso ou não, essa pessoa já se torna religiosa. Porque a palavra religião tem esses 2 sentidos que há muito eu venho ensinando na igreja. O primeiro é religação, essa pessoa começa a buscar estar conectado com este outro lado da existência, e o outro é uma releitura, porque vai passar a ler a vida a partir de outro jeito. Leonardo da Vinci, que foi anatomista, artista, engenheiro, um gênio, ele disse certa vez: ninguém pode passar pelo céu e, voltando à terra, caminhar sem olhar para o céu, querendo voltar para lá. Palavras dele, que foi um inventor do paraquedas, que deixou projetos de aeronaves. Então esse homem, essa mulher, esse jovem, que tem um contato com a possibilidade da existência da vida após a morte do corpo e da presença de um Deus, essa pessoa nunca mais volta a ser a mesma, não tem jeito. Ela pode até fazer uma opção filosófica de vida, se dizendo ateia, dizendo não acreditar em Deus, mas agora ela está buscando uma reconexão no mais íntimo do seu coração, porque tem uma dúvida. E a partir desse momento, nós começamos a crescer espiritualmente. A partir desse momento, o nosso espírito, ele começa a viver aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. E se é religação, e eu começo a buscar uma ligação com essa espiritualidade, é também ao mesmo tempo releitura. Eu começo a buscar uma nova forma de entender as minhas relações com todas as coisas que me cercam, inclusive as pessoas. Nesse contexto, nós encontramos
que as pessoas falham. Nós encontramos que as pessoas caem. Nós encontramos que as pessoas traem. Nós encontramos que as pessoas faltam, que as pessoas nos decepcionam. Nós acreditamos muitas vezes que algumas pessoas se tornam representantes daquilo que nós gostaríamos de ser. Nós elegemos campeões. Tivemos aqui na igreja uma pessoa tão querida para mim, eu acredito que é para alguns irmãos ou para todos os irmãos, que é o pastor Léo. E certa ocasião, vindo de Lagoa Santa, eu tinha almoçado com ele lá, eu e Simone e Luciana, e na volta eu perguntei para ele, que é um atleticano ferrenho, né? O que é ser um atleticano? O que é ser um atleticano? O que é ser um cruzeirense, um palmeirense, um torcedor de qualquer time, de qualquer equipe, de qualquer esporte? Por que as pessoas choram, sofrem? Por que elas se alegram quando esse time de sua preferência ganha ou perde? Porque elas projetam nestas equipes aquilo que elas gostariam de ser. Por que algumas pessoas exploradas que são por empresas grandes, às vezes não tendo tempo para ver os filhos crescer, perdendo o casamento, perdendo saúde, trabalhando 14, 15 horas por dia, têm um orgulho tão grande de dizer que pertencem àquela empresa? Porque elas se identificam com a empresa grande. Se eu trabalho numa empresa grande, eu também sou um pouquinho grande. Se eu torço para um time grande, eu sou também um pouquinho grande. Então não é incomum que nós estejamos também elegendo pessoas nas quais nós projetamos aquilo que nós gostaríamos de ser. Então eu tenho aquele irmão que é uma bênção, aquele irmão que prega, aquele irmão que conhece a Bíblia, aquele irmão que ora, que Deus responde. E eu começo a projetar nele a minha expectativa. Ele é espiritual, eu também sou espiritual. Eu gosto de ouvir aquele pastor, eu gosto de ouvir aquele bispo, eu gosto de ouvir aquela missionária. Eu sou daquela igreja, aquela igreja é uma bênção. Mas quando esse pastor cai, quando essa missionária erra, quando essa igreja sofre algum problema, algumas pessoas se decepcionam muito, se decepcionam demais, e ficam com raiva, e deixam aquela pessoa, e abandonam aquela pessoa, e abandonam aquela igreja, e saem falando mal, e ficam às vezes por anos falando mal. O que é que está em jogo aí? Está em jogo uma coisa: aquelas pessoas desejaram que essa pessoa que caiu, essa instituição que falhou, fosse a representante dela na espiritualidade. Ela não estava vivendo a espiritualidade na relação com Deus. Ela não estava fazendo uma religação com Deus. Ela não estava fazendo uma nova leitura das suas relações com as pessoas. Ela não estava mudando. A sua espiritualidade não é uma espiritualidade sadia, que a transforma numa pessoa melhor, não. É uma espiritualidade rasa, que precisa de uma muleta como aquela que eu coloquei ali. É engraçado, né? Quem teve filhos, seja papai, seja mamãe, e a gente fica tão ansioso para que o nosso filho ou a nossa filha dê os primeiros passos, né? Ele começa a engatinhar, ela começa a engatinhar, e um dia ela fica em pé, aquela criancinha fica em pé com aquelas perninhas cambotinhas, meio abertas, assim, tremendo, e a gente fica numa alegria porque ela ficou em pé, e aí ela ensaia o primeiro passinho, e quando ela dá o primeiro passinho, às vezes ela cai. E a gente fica numa felicidade quando ela começa a andar toda torta, assim, meio vai cair, mas sai andando. E depois de um tempo essa pessoa está andando, e depois de um tempo ela patina, depois de um tempo ela anda de bicicleta, depois de um tempo ela é uma corredora, ela anda muito bem, e quando ela está com pressa ela acelera o passo, porque a marca do aperfeiçoamento é andar por si mesmo. É você ter a capacidade de andar sem uma ajuda, sem uma muleta. Nesse contexto que eu estou colocando, nós encontramos aqui dois homens numa parábola que Jesus contou,
que entraram ao templo para orar. Irmão, o que é o templo? O templo é o lugar onde eu tenho um encontro com Deus. Entenda isso. Essa coisa de eu não preciso de igreja é conversa do diabo. Se você conhece alguém que diz eu não preciso de igreja, não quero ir à igreja, não gosto de igreja, não vou, essa pessoa tem um espírito obsessor andando com ela. Que é isso, pastor? Tem. A alma nova nascida, ela tem sede de Deus. Por isso o salmista diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Por isso a Bíblia diz daquela pessoa que teve uma experiência de novo nascimento e diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu não sei você, quando você viaja, eu sei de mim quando eu viajo. Eu não consigo não ir a uma igreja. Quando a Simone escolhe lugar para a gente viajar, porque ela que escolhe, ela providencia tudo, ela olha passagem, ela olha hospedagem, ela olha o que a gente vai fazer. A única coisa que eu olho é, qual é a igreja que eu vou? Eu pego o Google Mapa e olho as igrejas que tem ao redor e escolho uma. E eu gosto da escola dominical. E eu gosto do culto de oração. E eu gosto do culto de estudo bíblico. Eu gosto do culto de domingo. Estar na igreja, como eu tenho saudade. Eu tive contato uma vez com a igreja de Araxá, uma vez com a igreja de Aracaju, uma igreja de Maceió. Mas trago aqueles irmãos do coração. Porque me alegrei quando pude ir à igreja. O Senhor Jesus, na sua parábola, fala de 2 homens que entram no templo. 2 homens que parecem ter sede de Deus, que se alegram com a possibilidade de ir ao templo. Alegrei-me quando me disseram vamos ao templo, eles resolvem ir ao templo. Quem disse para eles irem ao templo? Os amigos espirituais que nos cercam. Nós somos cercados de seres espirituais o tempo inteiro. Se Deus permitisse que nós tivéssemos os nossos olhos espirituais agora, nesse momento, nós veríamos esse lugar aqui cercado de espíritos bons e maus, que nos puxam de um lado para o outro, querendo que nós não façamos a nossa vontade, mas a vontade deles. Os 2 entram no templo. Jesus colocou um publicano, cobrador de impostos para o Império Romano, pessoa odiada pelos judeus. Por ser publicano, era considerado a pior pessoa. Para a moral daquela época, a prostituta era superior. O ladrão, o assassino era superior. Não havia ninguém inferior a um publicano. O publicano era a escória. Mas ele entrou na igreja. Ele foi à igreja. Ele entrou no templo. E entrou também um fariseu. O fariseu era membro de uma seita que guardava as melhores e mais sérias tradições da religião judaica. Era o santo de Israel. O segundo, esse santo de Israel, ora e diz, Deus, eu te agradeço porque eu sou bom. Eu te agradeço porque eu obedeço os mandamentos. Eu te agradeço porque eu sou dizimista. E ele vai falando das coisas que ele é, e ele é mesmo, ele é dizimista. Ele guarda a lei, ele jejua, ele ora. É verdade, tudo que ele falou era verdade. E aí ele diz, mas eu te agradeço porque eu não sou igual essa pessoa que está aqui do meu lado. Essa não é a minha campeã. Essa é a pessoa que eu desprezo. Por quê? Porque ela pecou. Ela é judia como eu sou. Ela é herdeira de toda a tradição de Israel como eu sou. Ela é filha de Abraão como eu sou, mas ela caiu, porque está servindo aos romanos, não presta, não vale nada, eu não sou como ela. E aí Jesus termina dizendo, esse que orou primeiro, enquanto o outro só dizia, Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Eu sei o que eu sou. Mas eu sei quem tu és. Eu te peço, tem misericórdia de mim. O primeiro que orou achando que era muito bom, saiu de lá carregado de pecados. Foi eu que falei isso, não, é Jesus que falou isso. Porque ele julgou o outro. O outro saiu de lá justificado. Irmãos, porque nós somos justificados. Sabe o que é ser justificado? É quando você tem a sua conta paga. Estou justificado. É quando você falta ao serviço, vai ser mandado embora e o chefe diz, você está justificado. Não vou te mandar embora, você vai ficar aqui. Você continua trabalhando, continua aqui. Todo mundo diz, mas não pode, ela tem que ser mandada embora.
E o dono da empresa diz, não vou mandar embora, está justificada. Eu quero que ela fique. Ele saiu de lá justificado. Ele era publicano mesmo. Talvez ele não fosse o dizimista, não fosse aquele que jejuasse, não fosse aquele que orasse, mas saiu de lá justificado. Porque ele amava a Deus, porque ele se alegrou de verdade quando foi à igreja, porque ele creu de verdade num Deus de misericórdia, por isso ele disse, ser misericordioso comigo. E aí nós vimos Jesus numa mensagem doutrinal, numa mensagem de doutrina, ele dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. E ele diz, com o critério que você julgar, você será julgado. Irmão, a justiça de Deus, ela é tão maravilhosa, porque ela não é única. Porque se Deus julgasse segundo o seu padrão, ninguém seria perdoado, ninguém seria salvo. Mas uma vez que nós nos tornamos religiosos, que a Bíblia vai chamar de nascer de novo, que nós entendemos o mundo espiritual, que nós começamos a buscar a religação, e nós temos a obrigação de fazer uma releitura das nossas relações, a primeira coisa que eu entendo é que eu tenho que julgar a mim. Todos os meses nós fazemos a ceia do Senhor, não é verdade? E na ceia do Senhor, nós lemos ou recitamos um trecho da carta de Paulo explicando a ceia do Senhor. E ele diz assim, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se eu me julgo, eu me corrijo. Se em algum momento eu digo, não quero mais adulterar, está errado, parei, me corrigi. Não quero mais roubar, estava roubando, vou parar, me corrigi. Xingava, vou pôr guarda na minha boca, não falo mais palavrão. Corrigi. Se eu julgar a mim mesmo, eu não vou ser julgado. Mas quando eu julgo o outro, eu vou ser julgado com um critério. Então a Quênia não vai ser julgada do jeito que o Ademir vai ser julgado. Não vai, você vai ser julgada do jeito que você julga os outros. A Rosane não vai ser julgada como o Ademir nem a Quênia. Ela vai ser julgada do jeito que ela julga os outros. A Simone não vai ser julgada como eu serei julgado, nem a Rosane, nem a Quênia. Ela será julgada conforme ela julga os outros. Vamos imaginar que a Simone julga ela mesma. Então, na medida em que ela julga ela mesma, a pastora Nízia, ela vai se corrigindo. Quando ela chega do outro lado, salva ela está, porque Jesus é o Salvador. Mas ela leva para o outro lado tudo que ela fez nesse mundo. E aí ela será julgada conforme as suas obras, conforme o que ela fez aqui, para que ela receba o galardão, que é a posição que ela tem com Deus do outro lado. E nessa hora, se ela corrigiu a si mesma, se ela cresceu no conhecimento de Deus, se ela foi se aperfeiçoando, ela não será julgada. Mas vamos imaginar que o pastor Ademir foi essa pessoa que precisava de um campeão. Eu projetei no Mateus que o Mateus seria aquela pessoa que jamais iria pecar, mas um dia eu descobri que o Mateus adulterou. E aí eu saio da igreja, porque afinal o meu campeão caiu, eu não posso mais ficar nesse lugar. O que eu estou fazendo? Eu estou virando para Deus e dizendo, Deus, olha para mim que eu não adultero, eu não roubo, eu não sou como esse homem que caiu. Irmãos, esse homem que caiu se levanta, caminha diante de Deus, é salvo, é corrigido por Deus, é corrigido por si mesmo, e eu carrego um pecado enorme. Quando eu chegar diante de Deus, eu serei julgado com o critério que eu julguei. Então vem Jesus e diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você julgou de uma forma sem misericórdia você será julgado. Por toda palavra o homem dará conta. Por todo pensamento nós daremos conta. Mas Deus vai julgar o meu pensamento? Irmãos, Jesus entra numa casa, onde ele está sendo homenageado, onde tem um jantar para ele, entra uma mulher, vai aos pés de Jesus, está ali chorando aos pés dele, beijando os pés dele, tocando nele. O dono da festa, que era um fariseu, um santo de Israel, um dos muitos santos de Israel, pensa consigo, esse Jesus não é profeta mesmo. Se fosse, ele saberia quem é essa mulher que toca nele e não deixaria ser tocado por esse tipo de gente.
E Jesus diz: ué, por que você está pensando desse jeito? Quem é que ama mais? Aquele que é muito perdoado ou aquele que é pouco perdoado? Te digo que os pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. Você se acha tão bom que os seus pecados continuam com você. Irmãos, fomos ao terceiro texto que diz para nós: julgai todas as coisas e retém o que é bom, examinai todas as coisas. Pastor, mas se eu não devo julgar, como é que lá em 1 Tessalonicenses o Paulo diz para julgar? É para julgar ou não é para julgar? Quando ele diz não julgai para que não sejais julgados, ele está falando sobre você julgar alguém. Você dizer essa pessoa não presta. Quando ele escreve em Tessalonicenses, ele está dizendo: julgai todas as situações, aprendei com elas, retém o que é bom. Eu devo examinar, julgar, perscrutar, pesquisar todas as coisas, tirar lições boas para a minha vida. Mas eu não devo dizer nunca que uma pessoa não pode ser restaurada. Ontem eu conversava com um vizinho que é de formação espírita. Eu estava jogando água num pé de tomate. Na árvore que tem na porta lá de casa, nasceu um pé de tomate. Você gosta de tomate, Lulu? Cada tomate lindo, sem agrotóxico. Não sei como é que ele apareceu lá. Não sei se foi o lixo lá de casa. Às vezes, né, a gente joga um pedacinho de tomate que está meio podre fora, e aí a sementinha caiu ali. Não sei se foi o cocô de algum passarinho que estava na árvore, né? Mas o pé de tomate nasceu. Nasceu ali. Eu fui jogar água. E às vezes eu pego a água que eu fiz um bolo. Tem farinha de trigo, tem açúcar, tem alguma coisa ali. Eu lavei ali com a primeira água. Aquele café que sobra do dia anterior, eu jogo, misturo mais um pouquinho de água e jogo ali. Porque vão nutrientes junto com essa água. E eu conversava com esse vizinho e disse para ele: você sabe que a água não perde a sua essência? Você pode sujar a água com o que você quiser. Você pode pegar a água do rio Arrudas, que é uma água toda poluída, toda suja. Joga um cadáver de animais, talvez até de gente, não sei, todo tipo de lixo. Mas a água, ela não se suja, ela continua água pura. Ela carrega a sujeira que nós colocamos lá dentro. Se você pega essa água e coloca num filtro de brita zero, todos os sedimentos maiores, todo o lixo maior fica ali. Se você pega a água que saiu e joga num recipiente com areia, filtra de novo, já sai uma água clara. Se você joga isso no carvão comum, vegetal, ele absorve todas as toxinas e sabe o que sai do outro lado? Água pura. A água não se mistura com a sujeira, ela carrega a sujeira. Quando Deus fez o ser humano é um espírito puro. Pastor, mas e o pecado de Adão? Contaminou. Ele carrega o pecado de Adão. Ele não é o pecado de Adão. Nem o Adão tinha um pecado na sua natureza. Por isso é que o pecado entrou por um homem e saiu por outro, saiu por um filtro. O que passa pelo filtro Jesus e sai do outro lado? Uma alma purificada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então eu preciso olhar para a pessoa, irmão, presta atenção, porque isso é importante na nossa vida na igreja. Mas a irmã caiu. Aí vem um texto de Gálatas, capítulo 6, verso 1, e diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, que já tem essa sabedoria, cuidai dessa pessoa de tal maneira que ela se levante e continue uma bênção na igreja. Mas a irmã caiu, pecou. Eu vou deixar a igreja? Eu nunca mais vou falar com ela? Eu vou abandonar essa pessoa? Não, irmãos. É nesse momento que nós vamos curar. Quando eu quebrei o pé, em momento nenhum eu pensei em abandonar o meu pé. Agora ele não serve mais, ele está quebrado, né, Rosane?
O que eu vou fazer com o pé? Um mês eu fiquei andando com ele, ou para frente ou para trás. Vocês viram eu andando aqui com aquele... Tudo que eu queria era curar o meu pé. Tudo que eu ainda quero é curar meu pé. Ainda há pouco alguém me perguntou, né? Já foi a Rosane que me perguntou. Não vai precisar fazer cirurgia? Eu falei, não sei, eu estou na expectativa de que não. Dia 15 eu vou fazer exame de novo, tirar outra chapa, levar para o especialista. Queira Deus que não, parece que não, tá indo bem. Mas eu não sei. Mas e se o médico disser, para ficar bom você tem que fazer uma cirurgia e botar um pino aí, vamos fazer. Mas eu não vou abandonar o meu pé. Como é que nós abandonamos alguém? Mas o pastor caiu. Mas o tesoureiro roubou. Mas a irmã do louvor brigou. Mas o irmão lá da porta tratou mal a minha mulher, o meu filho. Vou abandonar a igreja? Nunca mais falo com o irmão? Não, irmão. Vós que sois espirituais. Você que agora tem uma religião. Você sabe que tem uma vida após a morte. Você sabe que tem um Deus. Você agora faz uma releitura. Eu vou me aproximar dessa pessoa e vou ajudar essa pessoa a se levantar. Eu vou ajudar essa pessoa a caminhar. Eu vou ajudar essa pessoa a ser restaurada. E aí, com o critério que eu julgo, eu serei julgado. Porque o Paulo, quando ele termina o verso número 1 do capítulo 6 da carta de Gálatas, e ele diz: olhem por vós mesmos, para que vós mesmos não caiam nas mesmas tentações. Engraçado isso, né? Olhem por você. Você está olhando e julgando o outro, olha por você. Porque vai acontecer com você a mesma coisa, já que você está dizendo para o diabo, você está dizendo para os seres espirituais do mal, que você não é igual a um pecador, eles vão testar você. E uma vez que você está dizendo para os anjos de Deus, está dizendo para Deus, que você não é como aquele, Deus não tem como não autorizar que o diabo te teste. Por isso é que Pedro, quando ele vira para Jesus e diz, ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar. Olha, irmã Marilene e irmã Marlene, Pedro diz assim, para Jesus, ele teve a coragem de olhar para Jesus, olho no olho, e dizer para Jesus, ainda que todos esses, que têm pouca fé, neguem a ti, eu jamais vou te negar. Ainda que eles te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Jesus, Pedro, você não sabe a bobagem que você está fazendo. O diabo pediu para te peneirar. Essa palavra que você deu, esse jeito que você julgou os outros, deu ao diabo legalidade para chegar diante do Pai e dizer assim, deixa eu testar o Pedro porque ele disse que ele é mais forte que os outros. Não precisa de Jesus morrer na cruz. Para que Jesus, o campeão, se tem Pedro? Deixa eu testar o Pedro. E Jesus disse, eu não pude fazer nada por você, se não pedir para que a tua fé não desfaleça. Você vai ser passado na peneira. Então Paulo, sabedor disso, ele escreve em Gálatas e diz, olhai por vocês mesmos, não julguem os outros. Ajude o outro que caiu a se levantar. E cuidado com você, para que lá no seu coração você não julgue e diga para você mesmo, eu jamais vou fazer isso. Meu irmão, não faz isso. Aí o que acontece com Pedro? 3 vezes ele nega Jesus. 3 vezes. E ele sai dali derrotado. Ele sai dali sem dar conta de si. É preciso que Jesus permita que ele reafirme o seu amor 3 vezes. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Depois Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama mesmo? Senhor, eu te amo. Para pagar as 3 vezes que ele negou. E aí Jesus na 3ª vez diz, Pedro, você me ama? E aí o Pedro agora já não acredita mais nele. Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que do meu jeito eu te amo. E o meu jeito não é um jeito melhor do que o de ninguém. É igual. Falho. Caído. Fraco. Mas é o que eu tenho para dar para ti. Igual aquele moço que batia no peito, não olhava para o altar e dizia, Senhor, sou pecador. Irmãos, a releitura que nós temos que fazer da nossa caminhada em relação a todos os nossos irmãos, a nossa igreja, a igreja do outro, é de ajudar os caídos a se levantar, os quebrados a se colar,
os desanimados a se animarem. Porque lá no final, nós receberemos o nosso galardão, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?